E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos uma história bacana, ela é ou não é renascimento, vocês vão entender no decorrer da história. Ela é bem bacana, eu gostei muito, ela foge totalmente da realidade. Claro, né? Todas as minhas histórias, gente, são fictícias, tá? Eu só falei por falar. Espero que vocês gostem da história. Já começou a semana, começou o mês também, glória a Deus. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipá, tá? Pra quem não sabe, ipá é assim, você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipá. É de graça 3 vezes na semana e essa é uma ferramenta que o YouTube dá pra você mostrar que gosta dos canais. Pra quem ainda não ativou o sininho aqui do canal Isel Reddit, clica na minha foto, eu não sei qual foto é. É o nome Isel Reddit. E quando você clicar, vai aparecer lá o meu perfil. E no meu perfil vai ter um sininho. Você clica no sininho. Automaticamente, quando eu postar vídeo aqui, já chega no seu celular e você já consegue ver sem precisar ver a prévia lá do nosso amigo vizinho, que é o Tico Teco. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Um beijo e tchau! Minha prima Tessa sempre foi capaz de detectar mentiras. Desde o momento em que alguém abria a boca, ela sabia exatamente se estava dizendo a verdade. Graças a esse dom, ela até se tornou consultora especial do departamento de polícia. Por causa disso, confiei nela cegamente e a envolvi em todas as grandes decisões da minha vida. Quando ela me contou que meu namorado rico era um traficante de pessoas, entrei em pânico e terminei com ele na hora. Quando ela me contou que a empresa prestigiada que acabara de me oferecer o emprego dos sonhos era na verdade predatória, recusei a oferta sem pensar 2 vezes. Depois veio a ligação do resgate. Os sequestradores alegaram que tinham meus pais e exigiram 5 milhões de dólares em dinheiro. Tessa insistiu que era um golpe e que não havia sequestro. Acreditando nela, descarreguei minha raiva em quem me ligava e desliguei o telefone com força. No dia seguinte, meus pais escaparam dos sequestradores por um triz e me expulsaram de casa. Chamaram-me de ingrata e mandaram que eu apodrecesse nas ruas. Confusa e desesperada, fui procurar Tessa em busca de respostas. Em vez disso, via saindo da Apex Global, com o braço apertado em volta de Bryce Sterling, o rico traficante de pessoas, de quem ela havia me mandado me afastar. Perdendo a cabeça, corri em direção a ela, apenas para ser atingida por um caminhão em alta velocidade. Quando abri os olhos novamente, estava sentada à mesa de um restaurante. Era exatamente o dia em que apresentei meu namorado à minha prima. A voz familiar de Tessa ecoava nos meus ouvidos. Emma, ele é um traficante de pessoas. Vai te levar para um complexo isolado em um condado rural e vender você. Essas palavras exatas fizeram meu corpo inteiro estremecer. Olhei para as 2 pessoas sentadas à minha frente. Será que eu havia renascido? Bryce Sterling estava se gabando de sua família, exatamente como havia feito na minha vida anterior. Na minha vida passada, no instante em que ele terminou de falar, Tessa o desmascarou sem piedade. Ela alegou que o Rolls-Royce Cullinan personalizado de 500 mil dólares que ele dirigia era apenas um carro alugado. Ao ouvir isso, meu rosto escureceu instantaneamente. Ignorei as explicações de Bryce e exigi ver os registros de compra ali mesmo. Bryce começou a gaguejar, incapaz de apresentar qualquer prova naquele momento. A hesitação dele apenas reforçou minha confiança em Tessa, e eu terminei com ele ali mesmo. Ainda me lembrava da expressão de completa incredulidade no rosto de Bryce. Você está namorando comigo há 3 anos e vai terminar tudo por causa de uma única palavra dela. Eu não demonstrei um pingo de compaixão, apenas o expulsei. Mas só descobri a verdade pouco antes da minha morte, naquela vida passada. Bryce realmente era o filho mais novo da família bilionária Sterling. Tessa usou minha confiança absoluta para me afastar de todos que se importavam comigo, mas desta vez, eu não cairia no jogo dela. Eu estava completamente perdida em minhas memórias, até que Bryce chamou meu nome várias vezes, trazendo-me de volta à realidade. Emma, você precisa acreditar em mim. Eu comprei o carro com meu próprio dinheiro. Só não tenho o hábito de carregar recibos comigo, você sabe disso. Tessa bufou, abrindo a boca para intervir. Antecipei-me, dando um sorriso caloroso para Bryce enquanto lhe servia o melhor corte do assado. Não se preocupe, Bryce. Eu acredito em você. Na minha vida passada, o caminhão que me matou estava coberto com o rosto de Bryce. Ele não era apenas o herdeiro do Império Sterling, era uma estrela em ascensão no mundo dos negócios, com um futuro ilimitado pela frente. Ao me ver ao lado de Bryce, o semblante de Tessa se fechou de frustração. Ela não conseguia entender por que eu, que normalmente seguia cada palavra dela, a estava ignorando completamente. A ansiedade se infiltrou em sua voz. Emma, ele é literalmente um traficante de pessoas. Por que você não está me ouvindo? Ele vai te vender para algum psicopata em um complexo isolado em um condado rural. Observando seu desespero, ri friamente por dentro. Se eu não tivesse visto o sorriso presunçoso e triunfante dela pouco antes de morrer, aquela atuação talvez tivesse me enganado novamente. Minha expressão endureceu enquanto eu a encarava. Cala a boca, Tessa. Eu sei exatamente quem Bryce é. Continue difamando-o e veja o que acontece. Foi a primeira vez que falei com ela de forma tão dura. Chocada e ofendida, seu jeito doce desapareceu. Ela fechou a bolsa com um estalo e se levantou. Eu avisei você. Não venha chorando para mim quando se arrepender.
Ela se virou e saiu furiosa do restaurante. Eu não me importei. Uma onda de alívio me invadiu, e continuei servindo a melhor fatia do assado para Bryce, determinada a garantir meu lugar ao lado desse herdeiro bilionário. E de fato, Bryce pareceu profundamente emocionado. Ele estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Emma, obrigado por confiar em mim. Que tal eu te levar para conhecer meus pais amanhã? Concordei imediatamente. Afinal, estávamos falando da família bilionária Sterling. Depois do jantar, Bryce se desculpou para ir ao banheiro. Paguei a conta e segui pelo corredor dos fundos. Ao virar a esquina, ouvi sua voz reduzida a um sussurro. Ele estava falando ao telefone. A presa mordeu a isca. Vou trazê-la amanhã. Diga ao clã Miller para deixar o dinheiro preparado. Essa nova noiva será a combinação perfeita. Congelei. Pressionei as costas contra a parede enquanto um suor frio cobria minha pele. Que diabos aquilo significava? Ele tinha acabado de dizer que me levaria para conhecer seus pais, e agora falava sobre uma presa que havia caído na armadilha? E o que queria dizer com nova noiva? Bryce era realmente um traficante de pessoas? Respirei fundo, tentando me controlar, e um nome específico surgiu na minha mente. Saí do restaurante o mais rápido possível, peguei o celular e enviei uma foto de Bryce para aquela pessoa. Minutos depois, meu telefone vibrou. Atendi imediatamente. Onde ele está? Qual é a sua ligação com ele? Envie sua localização agora. Ele é filho e cúmplice dos 2 maiores traficantes que estamos caçando há anos. Minha mão tremia enquanto eu segurava o telefone, o aparelho escorregadio de suor. Foi por pouco. Eu estava a um passo de ser vendida naquele complexo infernal, para nunca mais voltar. Mas, na minha vida passada, Bryce era inegavelmente o herdeiro da fortuna da família Sterling. Tessa tinha mentido para mim naquela época. Então por que Bryce estava provando que ela estava certa desta vez? Minha cabeça girava, uma bagunça caótica de pesadelos semi-esquecidos e novas realidades aterrorizantes. Meu celular tocou. Era uma mensagem no grupo da família. Meus pais estavam confirmando que haviam recebido a notícia sobre minha contratação na Apex Global. Antes que eu pudesse responder, o nome de Tessa apareceu na tela. Seu tom era frio, carregado de um ressentimento persistente. Emma, não me importa se você acredita em mim ou não, mas precisa saber que essa não é uma empresa legítima. Pesquisei um pouco. No segundo em que ouvi falarem sobre ela, soube que era apenas mais uma operação predatória. Se você entrar lá, não vai conseguir sair. Era exatamente o mesmo aviso de antes. Na última vez, eu a ouvi sem questionar e recusei o emprego. Mas Tessa, ela entrou na empresa e acabou se tornando gerente geral, ganhando milhões por ano. Eu não deveria confiar nela. Não depois de tudo. Mas depois do que acabara de acontecer com Bryce, congelei. Eu não queria desperdiçar uma oportunidade capaz de transformar minha carreira, mas a possibilidade de ela estar certa novamente me aterrorizava. Respirei fundo, ainda trêmula, e falei. Tessa, venha comigo. Só quero que esteja lá. Se ela ainda estivesse tentando me manter afastada, certamente protestaria, não é? Mas ela nem hesitou. Concordou imediatamente e chegou até a sugerir que chamássemos a polícia. Não havia culpa em sua voz, apenas uma estranha e inquietante animação. Na manhã seguinte, ela estava ao meu lado. Quando morri na minha vida passada, aquela empresa já era uma das 10 maiores potências corporativas do país. Estava em todos os noticiários, elogiada por suas enormes contribuições para a economia. Eu ainda me lembrava da imagem de Tessa apoiada no braço de Bryce, saindo daquela sede como se fosse dona do mundo. Como uma corporação entre as 10 maiores do país poderia se transformar em uma operação fraudulenta só porque eu havia recebido uma segunda chance? Quando finalmente atravessamos as portas da empresa, o ar pareceu desaparecer dos meus pulmões. Os milhares de funcionários dos quais eu me lembrava tinham sumido. Havia talvez 50 pessoas no total. Pareciam exaustas, abatidas, como se estivessem à beira de um colapso mental. Fiquei ali, paralisada. Por que todas as mentiras de Tessa estavam de repente se transformando em fatos? Se ela havia mentido para mim na minha vida passada, então, e quanto à verdadeira identidade de Bryce? A cobertura da mídia? Aos sequestradores? Que diabos estava acontecendo? Israel Reddit. Tessa me empurrou de leve, arrancando-me do transe. A preocupação em seus olhos parecia tão genuína. Mas essa imagem se chocava diretamente com a lembrança daquele olhar triunfante e convencido que ela me lançou antes de eu morrer. Soltei o ar lentamente, tentando estabilizar meu pulso. Um policial que estava organizando a cena nos viu e fez um gesto para que nos aproximássemos. Ele me observou com uma expressão sombria. Não teríamos resolvido isso tão rápido sem a ajuda da sua prima. Minutos antes de você me mandar a mensagem, ela já havia enviado as fotos que correspondiam aos cartazes de procurados dos líderes da organização. Foi assim que descobrimos que Bryce era filho deles e também cúmplice. Eu ainda tentava processar tudo aquilo quando Tessa se virou para mim e zombou. A Emma nem acreditou em mim ontem. Ela até ameaçou cortar relações comigo. O detetive me lançou um olhar indecifrável. O instinto da Tessa nunca falhou. Ela já nos ajudou a solucionar muitos casos. Você não deveria duvidar dela. Meu estômago afundou. Eu me sentia completamente perdida. Nesta vida, ela parecia realmente se preocupar comigo. Mas minha vida passada não tinha sido um sonho. A lembrança da minha morte continuava gravada na minha mente. Desta vez, eu não confiava em ninguém, nem mesmo em mim mesma. Meus pais deveriam sair de férias dali a 3 dias. Foi exatamente quando a ligação dos sequestradores chegou na minha vida passada. Naquela época, eu não conseguia entrar em contato com eles por 2 dias. Quando a ligação finalmente veio, entrei em pânico. Mas Tessa permaneceu firme. Ela insistiu que era apenas um golpe.
Disse que meus pais não tinham sido sequestrados. Os criminosos apenas haviam roubado seus celulares para me assustar e me convencer a pagar. Eu acreditei nela imediatamente. Gritei com os sequestradores ao telefone, insultando-os e acusando-os de estar blefando. Mas meus pais realmente tinham sido sequestrados. Quando finalmente conseguiram escapar, a primeira coisa que fizeram foi me expulsar de casa. Tessa se tornou a filha perfeita aos olhos deles, a filha que adoravam, enquanto eu morri abandonada, sem que ninguém sequer reivindicasse meu corpo. Desta vez, eu os convenci a cancelar a viagem. Mas 3 dias depois, eles desapareceram mesmo assim. O telefone tocou na sala. O som agudo e penetrante fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Vi o número familiar e senti meu sangue gelar. Atendi. A voz do outro lado era exatamente como eu lembrava. Estamos com seus pais. Você tem até o fim do dia para conseguir $5 milhões em dinheiro. Deixe o valor na reserva Oak Ridge até às 6 da manhã de amanhã. Enviaremos as coordenadas exatas. A ligação foi encerrada. Minha mão tremia tanto que o celular quase escorregou dos meus dedos. Eu tinha feito meus pais cancelarem a viagem. Então por que eles tinham desaparecido mesmo assim? Depois dos 2 incidentes anteriores, isso deveria ser apenas mais uma mentira. Mais um golpe. Mas o risco, eu não podia me dar ao luxo de apostar nisso. Mesmo com meus pais administrando um negócio de sucesso, $5 milhões era uma quantia astronômica. Na minha vida passada, no instante em que a ligação foi encerrada, comecei a liquidar ativos desesperadamente e coloquei a casa à venda. Tessa me impediu naquela época. E estava tentando fazer a mesma coisa agora. Ela segurou meus pulsos, com a expressão tensa e sombria. Emma, não seja impulsiva. No segundo em que ouvi aqueles sequestradores, soube que era um golpe. Apenas ignore. Minhas unhas se cravaram nas palmas das mãos até fazerem sangrar. As cenas da minha vida passada e da realidade atual se misturavam na minha mente. Por que ela mentiu para mim naquela época? Por que insistia que era um golpe agora? Meus pais estavam realmente seguros? Eu deveria confiar nela? Minha cabeça latejava. Por fim, consegui pronunciar uma frase com a voz trêmula. De qualquer forma, precisamos chamar a polícia. A voz de Tessa se elevou imediatamente, afiada e urgente. Não, não envolva a polícia! Ela rapidamente recuperou a compostura e suavizou o tom enquanto segurava minha mão novamente. Emma, isso é só uma tentativa de golpe. Por que chamar a polícia? Se simplesmente ignorarmos essas pessoas, mamãe e papai voltarão antes que você perceba. Franzi a testa. A reação dela estava completamente errada. Do jeito que tentava me impedir de procurar ajuda, será que queria evitar que eu os encontrasse para poder assumir o controle da situação e se tornar, mais uma vez, a filha perfeita aos olhos deles? Minha expressão endureceu. Seja um sequestro real ou não, estão tentando nos extorquir. Vou chamar a polícia. Mas antes que eu pudesse fazer a ligação, meu celular vibrou com uma nova mensagem. Toquei na tela para abri-la e senti o ar abandonar meus pulmões. A foto mostrava meus pais com as mãos e os pés amarrados, suspensos por cordas. Seus rostos estavam pálidos como os de cadáveres. A mensagem dizia que eles seriam mortos imediatamente se eu avisasse as autoridades. Meu cérebro travou. Assim como na outra vida, eles realmente haviam sido sequestrados. Empurrei a tela na direção de Tessa, minha mão tremendo violentamente. Você disse que eles não tinham sido sequestrados. Então explique isso. A respiração dela vacilou por um instante. Sua compostura começou a ruir. Emma, essa foto é um deepfake. Não caia nessa. Eu a encarei com olhos frios. Cansei de acreditar em você. Desliguei a chamada que ela tentou fazer e imediatamente entrei em contato com um corretor para colocar a casa à venda. Liquidei o negócio da família e fiz empréstimos com juros abusivos apenas para reunir os $5 milhões. Na manhã seguinte, ignorei os protestos de Tessa e levei o dinheiro até a reserva Oak Ridge. Deixei a bolsa exatamente onde haviam ordenado e fui embora dirigindo, atordoada. Passei a tarde inteira em estado de terror, esperando. Finalmente, ao pôr do sol, ouvi vozes do lado de fora da porta da frente. Mas não eram vozes marcadas pelo medo ou pelo trauma. Soavam alegres, descontraídas e até entediadas, como se tivessem acabado de voltar de férias. Meu coração afundou. Cada instinto dentro de mim gritava que havia algo muito errado. Eles atravessaram a porta parecendo exatamente 2 pessoas retornando de uma viagem comum. Assim como Tessa havia dito, eles não tinham sido sequestrados. Cambaleei para trás enquanto minha mente girava. O que estava acontecendo? Então meu pai descobriu que eu havia liquidado a empresa e vendido a casa. Ele perdeu completamente o controle. Sem dizer uma única palavra, me deu um tapa no rosto. A ardência aguda me trouxe de volta à realidade. Olhei para eles. E, de repente, tudo fez sentido. A mão do meu pai ainda tremia. Ele e minha mãe me encaravam com puro ódio. A alegria das férias havia desaparecido, substituída pelo peso esmagador da decepção. Emma, fala sério. Você já tem idade suficiente para não cair em algo tão óbvio. Até quando vai continuar sendo tão ingênua? Tessa permanecia atrás deles, desempenhando perfeitamente o papel de pacificadora. Tia Laura, tio Richard, não sejam tão duros com a Emma. Ela só estava preocupada com vocês, por isso tomou uma decisão tão impulsiva. A culpa também é minha. Se eu tivesse insistido mais para convencê-la a não fazer isso, ela não teria vendido a empresa nem feito aqueles empréstimos abusivos. Os rostos dos meus pais suavizaram imediatamente. Seus olhos se encheram de carinho quando olharam para Tessa. Eles deram tapinhas gentis em sua mão. Não é sua culpa, Tessa. Você sabe como a Emma é teimosa.
Quando coloca uma ideia na cabeça, ninguém consegue fazê-la mudar de opinião. Minha mãe respirava pesadamente, os olhos ardendo de raiva enquanto me encarava. Nós avisamos que Bryce Sterling era perigoso, mas você não quis ouvir. Olha no que deu. Se não fosse pela Tessa, você teria acabado naquele complexo isolado. E você ainda duvidou dela quando tentou te avisar. Ela tem um dom. Ela consegue enxergar a verdade. E você, mesmo assim, insistiu em questioná-la. Veja a bagunça que causou. Os gritos ecoavam pela sala vazia. Todos estavam unidos contra mim. Todos deixavam claro quem era a verdadeira estranha naquela família. Lembrando da suspeita que tive antes, soltei uma risada rouca e amarga. Vocês querem se livrar de mim há muito tempo, não querem? Já que amam tanto a Tessa, por que não a adotam de uma vez e acabam com isso? Israel Reddit. Assim como na minha vida passada. Adotem-na. Expulsem-me. Não era exatamente isso que Tessa Thompson sempre quis. Os rostos deles ficaram vazios de choque. Então baixaram os olhos como se eu tivesse acabado de partir seus corações. Emma, você faz ideia do que está dizendo? Inclinei a cabeça, imaginando para quem aquela atuação era destinada. Eles não tratavam Tessa como filha havia anos? Além de nunca terem mudado legalmente o sobrenome dela, qual era a diferença? Tessa morava no maior e mais iluminado quarto da casa. Sempre que havia jantares importantes ou eventos sofisticados, era ela quem os acompanhava. Seu talento os fazia parecer impressionantes diante de todo o círculo social deles. Eu permaneci ao lado de Bryce, porque acreditava que o status de herdeiro Sterling ajudaria os negócios da família. Trabalhei até a exaustão para subir na hierarquia da Apex Global, apenas para conquistar a aprovação deles. Arrisquei tudo para salvá-los de um sequestro que nem sequer existiu, e tudo o que recebi em troca foi desprezo. As únicas vezes em que me elogiaram foram na minha vida passada. Naquela época, eu havia escutado Tessa, terminado com Bryce e faltado à entrevista de emprego. Eles olharam para mim com orgulho. Você fez a coisa certa desta vez. Sua irmã é muito capaz. De agora em diante, apenas escute o que ela diz. Ri da completa absurdidade daquilo. Eu já disse, se vocês amam tanto a Tessa, por que não a adotam de uma vez? Meu pai apontou para mim. Seu dedo tremia violentamente. Minha mãe parecia prestes a desmaiar de tanta raiva. Respirei fundo e caminhei em direção à porta. O rugido do meu pai me perseguiu até a saída. Se você atravessar essa porta, nunca mais volte. Quando fechei a porta atrás de mim, olhei para trás uma última vez. E então vi, por apenas 1 milésimo de segundo, o brilho triunfante e convencido nos olhos de Tessa. Chamei um táxi e fui direto para a delegacia. O detetive Carter, que havia lidado com o caso da falsa empresa, estava sentado à sua mesa. Ao me ver, acenou para que eu me aproximasse, sorrindo. Pegamos toda a quadrilha, disse ele. Ainda bem que você manteve a calma e nos chamou. Esses caras aplicam esse golpe há bastante tempo, mas o seu caso foi o maior que já tentaram. Assenti em silêncio, guardando meus pensamentos para mim. Ninguém sabia que eu havia chamado a polícia no exato momento em que recebi a mensagem de resgate. Os jogos de Tessa na minha vida passada, somados a tudo o que aconteceu desde que despertei nesta nova linha do tempo, me obrigaram a ficar alerta. Tessa acreditava que eu estava completamente desesperada, convencida de que meus pais estavam em perigo. Ela pensava que eu estava liquidando minha vida para pagar o resgate. Na realidade, eu havia alertado as autoridades. Quando cheguei à reserva Oak Ridge para deixar aquela bolsa cheia de dinheiro falso, a polícia já estava posicionada por toda a área. Os agentes prenderam os golpistas assim que eles apareceram e invadiram seu esconderijo. Como eu era uma testemunha importante, Carter permitiu que eu assistisse ao interrogatório. Os criminosos eram exatamente como os sequestradores das minhas lembranças. Mas quando os detetives perguntaram se alguma vez haviam realmente sequestrado alguém, os homens negaram imediatamente. Nem pensar. Sequestro da prisão perpétua. Nós só pegamos os celulares dos pais para impedir contato, e depois ligamos para os filhos quando eles entram em pânico. Normalmente conseguimos uma quantia pequena e desaparecemos. Desta vez ficamos gananciosos porque sabíamos o quanto eles eram ricos. Não esperávamos ser pegos. Ninguém nos mandou fazer isso. A ideia foi nossa. Fiquei em silêncio por muito tempo após ouvir aquela confissão. Todas as mentiras que Tessa havia detectado nesta vida eram realmente verdadeiras. Se o único objetivo dela era me expulsar de casa, por que os resultados eram tão diferentes da minha vida passada? O que mais Tessa estava escondendo? Eu estava perdida em pensamentos quando uma xícara de café foi colocada diante de mim. Você e sua prima são próximas? Não respondi imediatamente. Já fomos. Mesmo com meus pais favorecendo Tessa, eu a tratava como se fosse minha própria irmã. Mas isso havia acabado. Balancei a cabeça. Carter se recostou na cadeira, falando quase para si mesmo. A habilidade da sua prima é impressionante. Ela nos ajudou a resolver muitos casos. Não consegui esconder a dúvida na minha voz. Ela já errou alguma vez? Carter refletiu por um longo momento antes de balançar a cabeça. Parecia absolutamente convencido. Não. Praticamente todas as mentiras que ela apontou acabaram se revelando verdadeiras. Franzi a testa. Então vocês simplesmente aceitam a palavra dela como verdade absoluta? Carter hesitou por um instante antes de assentir. Basicamente sim. Alguns suspeitos são bons demais em esconder seus rastros. Precisamos do dom dela para enxergar além das aparências. Ele percebeu a expressão no meu rosto. Desta vez não me contive. E se, estou apenas supondo, ela decidisse proteger um criminoso? Algum de vocês perceberia? Os olhos de Carter se arregalaram. Até aquele momento, eles eram tão cegos quanto eu tinha sido. Eu precisava alertá-los. Eles não podiam continuar dependendo dela dessa forma. Ela podia identificar um mentiroso.
Mas quem seria capaz de identificar a mentirosa que controlava tudo nos bastidores? No segundo em que saí da delegacia, meu telefone tocou. Eram meus pais. Eles já sabiam que eu não havia liquidado a empresa nem vendido a casa, e agora estavam desempenhando o papel de pais arrependidos. Emma, sua mãe e eu estávamos muito estressados. Perdemos a cabeça. Volte para casa. Sua mãe preparou seu assado de domingo favorito. Eu disse que iria. Claro que iria. De que outra forma eu poderia arrancar a máscara de Tessa? Quando entrei pela porta, minha mãe me envolveu em um abraço apertado, chorando em meu ombro. Então segurou minhas mãos, o rosto iluminado por um sorriso. Emma, já tomamos uma decisão. Vamos adotar a Tessa. A cerimônia será daqui a 2 semanas. Depois da nossa conversa de hoje, percebemos que você estava se sentindo excluída. Prometemos tratar vocês duas igualmente de agora em diante. Vocês cresceram juntas. Você não está chateada por estarmos adotando ela, está? Fiquei atônita. Eles estavam realmente pedindo minha permissão? Eu não disse não. Meus pais imediatamente começaram a chorar de alegria. Nossa Emma continua sendo tão compreensiva. Pelo canto do olho, vi o maxilar de Tessa se contrair. Parecia que ela queria ranger os dentes até quebrá-los. Ela me encarou. Mas no instante em que virei a cabeça em sua direção, baixou os olhos, escondendo toda a hostilidade. Quando tornou a erguer o rosto, aquela máscara doce e inocente já estava de volta. Ela se aproximou e segurou meu braço como costumava fazer. Fico tão feliz que você tenha tido um plano B, mana. Mas eu estava certa, não estava? Eles eram apenas golpistas. Você sempre pode confiar em mim. Meus pais entraram na conversa imediatamente. A Tessa tem razão. Agora vocês são irmãs. Precisam apoiar uma a outra. Sua irmã tem um dom. Se você simplesmente ouvir o que ela diz, vai evitar muitos problemas. Sorri por dentro, mantendo o rosto perfeitamente neutro. Desculpa. Eu estava paranoica demais. De agora em diante, Tessa, vou confiar completamente em você. Se eles não tivessem me expulsado de casa, Tessa certamente teria outra carta escondida na manga. Tudo bem, Israel Reddit. Eu entraria no jogo. Queria descobrir exatamente o que ela estava planejando. Passei todo o meu tempo livre pesquisando sobre essa suposta experiência de renascimento. As respostas que recebi online eram, em sua maioria, zombarias. Você leu ficção demais. Quem realmente acredita em renascimento? Talvez tenha sido apenas um sonho extremamente vívido. Um sonho. A sensação do caminhão me atingindo. A sensação de cada osso do meu corpo se quebrando. Tudo parecia real demais. Como se eu realmente tivesse vivido aquilo. Então, um comentário, perdido no final da discussão, chamou minha atenção. Não acredito em nada sobrenatural. Você pode ter recebido um conjunto de falsas memórias implantadas. Fiquei encarando a tela. Meu coração batia com força contra as costelas. Enviei uma mensagem privada para o usuário. Pode me explicar melhor essa história de implantação de memória? A resposta chegou algumas horas depois. É simples. Alguém implantou uma memória fabricada enquanto você dormia. Quando acordou, seu cérebro aceitou que você já tinha morrido e interpretou aquilo como uma vida passada. Meu ar desapareceu. Meus dedos tremiam tanto que quase não consegui digitar. A tecnologia realmente é capaz de fazer isso? Claro. Quero dizer, hoje já existem pessoas que supostamente conseguem detectar mentiras. Comparada a isso, a implantação de memória não é nada. Se o que você está descrevendo for verdade, você passou por um implante de memória de altíssimo nível. Por isso, tudo parece uma experiência genuinamente vivida. Agradeci e encerrei a conversa. Todas aquelas memórias da minha suposta vida passada não eram resultado de um renascimento. Eram uma narrativa artificial inserida na minha mente enquanto eu dormia. E a pessoa responsável por isso? Para mim, a resposta era óbvia. Tessa. Por um tempo, Tessa desempenhou seu papel perfeitamente, mas eu era observadora o suficiente para perceber os lampejos de hostilidade que surgiam em seus olhos. Desde que deixei aquela sugestão para o detetive Carter, a polícia havia reduzido drasticamente os pedidos de ajuda para ela. Tessa passou a andar pela casa inquieta, incapaz de ficar parada. Então eu apenas esperei. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela faria alguma coisa. E finalmente aconteceu. Um investidor apareceu em nossa casa oferecendo uma participação enorme em um novo empreendimento para a empresa da família. Tessa se inclinou para mim, falando em um sussurro doce. Emma, ele não está mentindo. Esse investimento realmente pode ajudar a empresa. Fingi não notar o brilho ganancioso em seus olhos e assenti lentamente. Se você está dizendo isso, Tessa, então deve ser verdade. Logo em seguida, garanti aos meus pais que o negócio era seguro. Eles olharam para Tessa, viram seu sorriso satisfeito, e assinaram o contrato sem a menor hesitação. Em poucos dias, a receita da empresa dobrou. Meus pais seguravam as mãos de Tessa, cobrindo-a de elogios. Tessa, tudo o que você toca vira ouro. Quando os lucros crescerem mais um pouco, vamos comprar uma casa para você. Então se lembraram de mim. Mas apenas como uma reflexão tardia. E para você também, Emma. Compraremos outra casa ao lado para que as duas possam cuidar uma da outra. Não senti absolutamente nada. Apenas mantive um sorriso educado e falso nos lábios. Dentro de alguns dias, eles veriam quem Tessa realmente era. Eu só esperava que ainda conseguissem sorrir quando tudo viesse abaixo. Finalmente chegou o dia da cerimônia de adoção. Todos os presentes já tinham ouvido rumores sobre o dom extraordinário de Tessa. Assim que meus pais entraram no salão, foram cercados pelos convidados. Vocês são muito abençoados. Já tinham uma filha brilhante como Emma, e agora estão recebendo oficialmente Tessa na família. É impossível não sentir inveja.
Meus pais sorriam de orelha a orelha, segurando a mão de Tessa com orgulho. É uma honra para nós que ela nos chame de mãe e pai. Com a habilidade que possui, ela poderia ter sucesso em qualquer lugar. Mas escolheu permanecer ao nosso lado. Nós a criamos, e ela nunca esqueceu de retribuir. E quanto a Emma, ela assumirá os negócios da família em breve, e contará com a ajuda da irmã. Meu sangue gelou, mas eu já estava acostumada. Sempre tinha sido assim. Revirei os olhos discretamente e esperei pelo verdadeiro espetáculo da noite. Quando encontrei o olhar de Tessa do outro lado do salão, ela sorriu para mim. Não havia mais qualquer tentativa de esconder o triunfo em sua expressão. Sorri de volta. Será que ela realmente estava tão confiante? Quanto mais alto alguém sobe, mais dolorosa é a queda. As portas do salão se abriram abruptamente. O assistente do meu pai entrou correndo, coberto de suor e sem fôlego. Sr. Vance, Sr. Jacobs, ele sumiu. Esvaziou todas as contas e desapareceu. O salão inteiro mergulhou em silêncio. Toda a cor desapareceu do rosto do meu pai. Ele agarrou o assistente pela lapela, a voz rouca e desesperada. Mas ele me mostrou os relatórios. Ontem mesmo tivemos um lucro de 1 milhão. Eu investi tudo. Cada centavo da empresa foi colocado nesse negócio. Os convidados começaram a cochichar. As vozes eram baixas, mas cruéis. Os Vance estavam crescendo tão rápido que achei que tinham encontrado uma nova mina de ouro. Eles colocaram tudo nesse investimento? Então estão arruinados. Mas espera. Eles não acabaram de adotar aquela garota que detecta mentiras? Como ela não percebeu isso? Lentamente, meu pai se virou. Seus olhos se fixaram em Tessa. Desta vez, não havia orgulho. Não havia admiração. Apenas uma intensidade assustadora. Tessa congelou. Sua expressão se transformou em uma máscara de puro choque. Pai, me escuta. A fachada de família amorosa desapareceu instantaneamente diante da ruína financeira. Meu pai cerrou os dentes com tanta força que pensei que fossem quebrar. Explique. Por que você não percebeu que ele era um golpista? Os olhos de Tessa se voltaram para mim por uma fração de segundo antes de desviarem rapidamente. Ela se encolheu, tremendo. Eu não posso dizer. Minha mãe percebeu o olhar. Agarrou Tessa pelos ombros e a sacudiu. Por que você está olhando para a Emma? Responda! As lágrimas surgiram imediatamente nos olhos de Tessa. Ela olhou para mim mais uma vez antes de cair de joelhos. Mãe, pai. Foi a Emma. Eu soube que aquele homem era um criminoso no instante em que entrou na nossa casa, mas Emma me obrigou a mentir. Ela disse que se eu não enganasse vocês, faria com que me expulsassem da família. Eu estava com medo, então obedeci. Então levantou aqueles olhos marejados para mim. Emma, por que você ajudaria um estranho a enganar a mamãe e o papai? Se você sabe onde ele está, por favor, avise a polícia para que eles recuperem o dinheiro. Antes que eu pudesse reagir, meu pai levantou a mão. O tapa atingiu meu rosto com força. Traidora! Não sei por que está ajudando estranhos, mas sei exatamente o que está tentando fazer. Você não suportou que adotássemos Tessa. Está com ciúmes porque precisamos do dom dela quando as coisas dão errado. Como foi que criamos um monstro como você? Minha mãe me encarava com puro desprezo. O golpe abriu meu lábio. O gosto metálico do sangue invadiu minha boca. Limpei o sangue do queixo. Meus olhos estavam secos, cansados. Na verdade, eu queria ver se vocês acreditariam em mim, nem que fosse uma única vez. Agora percebo que estava perdendo meu tempo. O peito do meu pai subia e descia violentamente. Seu rosto estava roxo de raiva. Os fatos estão bem na nossa frente. Como poderíamos acreditar em você? Eu o encarei sem vacilar. Fatos? Onde está a prova de que eu conspirei com aquele homem? Onde está a prova de que ameacei Tessa? Vocês não têm absolutamente nada. Mesmo assim, acreditam em cada palavra que ela diz. Por quê? Só porque ela detecta mentiras. Isso significa que é incapaz de mentir? Meu olhar ficou cada vez mais frio. Vocês não têm provas. Mas eu tenho. O projetor preparado para exibir as fotos da cerimônia de adoção piscou. Quando fiz um sinal, a tela mudou. Um vídeo apareceu. Nele, Tessa estava sentada diante do suposto investidor. Ela empurrava uma pilha grossa de documentos pela mesa. O homem hesitou. Eles vão acreditar mesmo nisso? Tessa apenas sorriu. É só dizer o que eu mandar. Eles engolem qualquer coisa que eu disser. Então, o áudio seguinte ecoou pelo salão. Emma, ele não está mentindo. Ele realmente pode ajudar a empresa. Meus pais ficaram imóveis. O salão inteiro explodiu em suspiros e murmúrios. Então foi a filha adotiva quem armou tudo? Ela mesma admitiu que os Vance acreditam em qualquer coisa que ela diga. E ainda tentou culpar a irmã. Que mulher cruel. O rosto de Tessa ficou tão branco quanto o papel. Ela rastejou até meus pais e tentou agarrar suas pernas. Mãe! Pai! Não é verdade! Vocês precisam acreditar em mim. Mas quando olharam para ela, seus olhos estavam vazios, frios, estranhos. Tessa! Como você pôde usar nossa confiança dessa maneira? Nunca mais nos chame de mãe e pai. Você não é nossa filha. Entre a falência e a traição, eles pareciam ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Os dois apenas balançaram a cabeça, derrotados. Tessa tentou implorar novamente, mas o detetive Carter já estava atrás dela. Ele deu um passo à frente. Seu distintivo brilhou sob as luzes do salão. Tessa Thompson. Encontramos provas de que você usou sua suposta habilidade para ajudar criminosos a escapar da justiça durante anos. Você vem conosco. O mundo de Tessa desabou. Ela caiu no chão.
Pedi a Carter alguns minutos a sós com ela. Ele concordou. Abaixei-me e a encarei. Foi você quem implantou aquelas memórias? Tessa abandonou completamente a encenação. O ódio em seus olhos era tão intenso que parecia palpável. Sim. Eu queria que você perdesse toda a confiança em mim, acabasse sozinha e fosse arrastada para as montanhas por Bryce. Uma pena que você não tenha sido tão burra quanto eu imaginava. Eu te odeio. Odeio que você tenha pais que te amam. Odeio que você seja melhor do que eu em tudo. Queria que você fosse expulsa de casa e morresse de fome nas ruas, exatamente como nas memórias que te mostrei. Mas isso não era suficiente. Você deveria ter sido vendida para aquele complexo e... sofrido até se destruir completamente. Tessa foi levada pelos policiais. E eu finalmente soltei um longo suspiro. Nós crescemos juntas. Por causa do dom dela, todos sempre a trataram melhor do que a mim. Mesmo assim, eu nunca consegui entender por que ela me odiava tanto. Depois da prisão, meus pais tentaram reconstruir nossa relação. Minha resposta foi simples. Fiz as malas e fui embora. Depois disso, minhas aparições ficaram limitadas a ocasiões familiares inevitáveis. No instante em que me mostraram que nunca confiaram em mim, o último fio que nos unia como família desapareceu. Mais tarde, outras pessoas surgiram na internet, alegando possuir habilidades para detectar mentiras. Mas suas vozes eram apenas gotas perdidas em um oceano. Ninguém prestava atenção. Nunca confie cegamente em ninguém. A única pessoa em quem você pode realmente confiar é em si mesma. Fim, que Deus te abençoe.